Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a irmã Kelly. Eu estou responsável por comentar a leitura diária que será de quarta-feira. A lição é de número 2, com o título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. O tema de nossa leitura é Renúncia e a Glória Progressiva da Porta Estreita. Foram escolhidos 3 textos bíblicos. O primeiro está em Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O segundo está em Romanos, capítulo 6, versículo 6, que diz: Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O terceiro está na carta de Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, que diz: Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. A palavra do Senhor nos apresenta a história da humanidade. Em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 6 a 7, o homem peca, desobedecendo a ordenança do Senhor, o que gerou a morte espiritual, que é a separação de Deus. A humanidade estava completamente perdida, pois o salário do pecado é a morte, como está em Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Mas o Senhor proveu um escape para todos aqueles que creem no seu Filho, a saber, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pois ele mesmo foi como cordeiro mudo, moído pelas nossas transgressões, para nos ligar ao Pai, para nos dar a vida eterna. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, está escrito: Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Com esta maravilhosa obra da reconciliação, recebemos a libertação do pecado, ou seja, não somos mais escravos das obras da carne, que estão registradas em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21. Romanos, capítulo 6, versículo 18, diz assim: E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Meus amados irmãos, pelo poder do Espírito Santo, somos santificados. Mas há uma decisão a ser tomada para vivermos todos os dias essa liberdade de não sermos mais servos do pecado e caminharmos para o céu. É a decisão de renunciar, de rejeitar todos os dias as obras do velho homem. Só podemos desfrutar da glória progressiva e indizível de viver uma vida de santidade, uma vida livre, quando decidirmos ser governados pelo Espírito Santo. Só assim experimentaremos essa glória. Romanos 8, versículo 13 ao 15 diz: Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Fiquem na paz do Senhor Jesus.